O CEBEDES, falar um pouquinho dele, o CEBEDES começou em 97 no Brasil, reúne 70 grandes grupos empresariais na agenda de sustentabilidade, quando essa agenda ainda não era algo tão comum naquela época. E a gente vê que essa evolução é bastante grande. Eu acho que os sistemas alimentares é um reflexo de como é vista essa agenda de sustentabilidade hoje. Desde os primórdios do CEBEDES, que o tema de mudança do clima e biodiversidade, que estão estritamente ligados à agenda de sistemas alimentares, eles estão presentes. O CEBEDES tem uma presença maciça em todas as conferências do clima da ONU, em todas as conferências de biodiversidade na ONU. Em biodiversidade, a gente foi quem iniciou o processo de engajamento do setor empresarial e a gente está fazendo a mesma coisa agora com sistemas alimentares. É uma cúpula que surgiu no âmbito da ONU de uma forma um pouco diferente, a tratativa dela é diferente em relação aos subsídios, e a gente também faz parte do World Business Council for Sustainable Development, que a gente representa aqui no Brasil, e que está com a tarefa de estar engajando o setor empresarial nesta cúpula. Então, assim, a nossa tarefa, a gente fica muito feliz de estar fazendo esse papel. Então, temos várias empresas que ou estão diretamente relacionadas ao tema ou indiretamente relacionadas ao tema. Como somos multissetoriais, a gente inclusive tem uma robusta área de finanças sustentáveis, que tem todos os bancos públicos e privados, inclusive o BNDES, Banco Central. Então, a gente tem muitas as condições de estar olhando para todos os elos dessa cadeia, que é o grande desafio quando a gente fala de sistemas alimentares. Esse grupo, ele reúne 18 empresas, tem diversos elos, como eu falei, já foi lançado um posicionamento nesse grupo, e nessa sexta agora a gente vai lançar o guia de CEOs. E a nossa tarefa, assim como foi em biodiversidade, assim como é em clima, é colocar a realidade brasileira responsável, né? Somos o celeiro de alimentos do mundo e a gente tem nessa nova agenda como mostrar que a gente realiza, que a gente está numa trajetória de alimentos mais saudáveis, mas também que tenham menor emissão, né? E isso dentro de todos os elos da cadeia. É um pouco diferente, muitas vezes bastante diferente, de como se posicionam as empresas na Europa, né? Que eu acabei de dizer que o World Business, que a gente faz parte, tem inúmeras, está na maioria dos países da Europa, em diversos continentes, e a gente leva para esse grupo também, com muito carinho e muita alegria, a posição do Brasil, que muitas vezes é diferente pelas especificidades que tem o Brasil, tanto no aspecto do desenvolvimento da economia que a gente está, quanto do que a gente produz. Então, a gente tem muito o que ensinar nessa área, mas a gente tem muito o que fazer também nessa área, e como disse a Nina, a gente pensar em como escalonar as nossas boas práticas, a gente mostrar nesse super ano, que não por uma coincidência, né, foi adiada a COP de clima, que vai ser em Glasgow em novembro, mas esse ano também é onde se realiza a COP de biodiversidade de sistemas alimentares. Se não me engano, a de biodiversidade foi para o comecinho do ano que vem, mas todas as discussões dessas 3 conferências que se entrelaçam, elas estão acontecendo nesse ano. E estão acontecendo num sistema, quando a gente fala de sistemas alimentares, é onde talvez tenha a maior ruptura, a maior transformação e o maior lugar de grandes inovações, sobretudo pelo setor empresarial, que tem que trazer soluções aliados à ciência. Está aqui o Celso Moretti, que a gente tem o prazer de estar conosco aí, aliado à ciência, e para a gente dar o salto, como foi feito no Brasil com a Embrapa, né, que pegou todo o cerrado e deu um salto em relação a grãos, a gente está no momento de também dar esse salto, aliando a ciência e a possibilidade de entrega que tem com as nossas empresas. Então, essa discussão, esses subsídios, que foi iniciado essa conversa em 2020, hoje talvez seja um dos grupos com maior atração dentro do CEBEDES, porque ele realmente abarca muitas coisas e ele fala com o consumidor, né? Estava pouco antes aqui falando com o João da Embrapa, com o centro que a Embrapa está tendo também em Maceió, e falar com o consumidor, esse consumidor que está mudando, é muito importante.
importante também. Então, olhar para todos esses elos, no momento em que a gente tem tanto obesidade como um grande problema, quase tão grande quanto a fome convivendo também, a ruptura desse sistema está sendo anunciada, as nossas empresas já estão se transformando, como, por exemplo, na produção de carnes, inovando também com carnes com base vegetal e por aí vai. Então, é importante que a gente se posicione, é importante que a gente relacione todas essas agendas, e esse grupo de trabalho que a gente tem no CEBEDES, ele visa justamente isso. Essa foi a largada aí para toda uma trajetória que a gente espera fazer cada vez mais com o engajamento de vocês e cada vez mais fortalecendo essa parceria. Obrigada, Nina, eu devolvo para você. Obrigada, Marina, muito obrigada pela sua fala, super completa, fortalecendo aqui a agenda. Então, eu agradeço a participação e eu passo a palavra para o Dr. Celso Moretti, por favor, pode abrir o microfone. Muito boa tarde a todos, é uma grande satisfação para a Embrapa participar dessa sessão de abertura do Diálogo Independente da Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, que é uma promoção, uma parceria do CEBEDES, né, e da Embrapa. Eu quero aqui inicialmente cumprimentar a Marina Rossi, presidente do CEBEDES. Estivemos juntos, né, Marina, recentemente no Brasil Investment Forum, né, e foi uma oportunidade, mais uma oportunidade de falarmos sobre sustentabilidade, competitividade, desenvolvimento sustentável do agro brasileiro, de produção de alimentos saudáveis para a população brasileira e mundial. É uma alegria muito grande participar dessa coorganização do evento junto com o CEBEDES. Eu não tenho dúvidas, pela fala da Marina e pelo que a gente viu na programação nos nossos painéis que teremos hoje à tarde, que as experiências que serão apresentadas aqui hoje, né, e os debates, né, que ocorrerão em cada um dos painéis, né, possibilitarão vislumbrarmos formas de escalonar alguma das chamadas soluções transformadoras mais promissoras do Brasil. Em nome do João Flávio Veloso, chefe-geral da Embrapa Alimentos e Territórios, nossa unidade mais jovem da Embrapa, que fica em Maceió, em Alagoas, eu quero cumprimentar a todos os colegas da Embrapa, das unidades descentralizadas, das unidades centrais. Dei uma percorrida aqui agora no mosaico, né, de fotos aqui. Eu vi o Gustavo Porpino, eu vi a Virgínia Mata, a Daniela Lopes, o Marcos Davi, enfim, o Giolo, da Embrapa Gado de Cortes, tantos colegas, né, uma grande satisfação tê-los aqui conosco nesse evento, né, e dizer que a Embrapa, por meio das nossas unidades, tem apoiado os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores com informações para os documentos que serão elaborados, né, que estão sendo elaborados para subsidiar os diferentes comitês da cúpula. E, finalmente, eu quero cumprimentar também a todos os convidados presentes aqui, representantes das instituições, das empresas públicas e privadas, né, parceiros da Embrapa em várias iniciativas que contribuem, né, para esse desenvolvimento, como a Marina Grossi disse, para essas quase 5 décadas de desenvolvimento competitivo e sustentável que nós observamos no Brasil nesses últimos anos. A Embrapa, por meio dos seus 43 centros de pesquisa, desenvolve ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em diferentes cadeias produtivas, que vão desde do campo, na verdade, muitas vezes antes da porteira, né, nós já estamos atuando dentro da porteira, após a porteira, e desenvolvemos ações de consumo consciente, de desenvolvimento de ciclos curtos, enfim, das cadeias produtivas, até a mesa, né, do consumidor brasileiro. Contribuímos dessa forma para que o agro brasileiro, que hoje é um setor, segundo dados agora ainda de abril de 2021, né, que contribui para 26% do PIB, contribuímos para que nós tenhamos uma agricultura, uma pecuária, um setor florestal, enfim, uma produção de alimentos
que seja mais competitiva e sustentável. O Brasil hoje alimenta 800 milhões de pessoas em todo o globo, né? Alimentamos 4 Brasis. A Embrapa ela desenvolve ativos tecnológicos e possui uma série de iniciativas diversas alinhadas aí aos 5 eixos da cúpula de sistemas alimentares, e um dos nossos objetivos é dar mais escala a esses ativos que são desenvolvidos, né, principalmente nessa interação que nós temos com o setor produtivo, né? Um dos exemplos, Marina e demais colegas que nos acompanham aqui, são os ativos que temos desenvolvido de forma sistemática, focando a agricultura de baixo carbono. O Brasil ele tem hoje uma agricultura que é uma das mais sustentáveis do mundo. O ano passado, nós colocamos no mercado, em parceria com o setor privado, e aqui eu quero enfatizar que a Embrapa trabalha de forma sistemática com o setor privado, com o setor produtivo, com as associações de produtores, com as cooperativas. Mas foi assim que no ano passado nós colocamos no mercado a carne carbono neutro, né, que é uma carne produzida no sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, onde o carbono, né, na forma de metano, que é emitido pelos animais, ele é neutralizado pelo componente florestal. Inclusive, Marina, nós já fizemos o cálculo e vimos que para cada boi nós precisamos de 20 árvores para neutralizar, 20 árvores por hectare, por cada boi por hectare, 20 árvores por hectare para neutralizar a produção de metano para, enfim, ter a carne carbono neutro disponibilizada no mercado. Em breve, nós estamos avançando nessa agenda. Em breve, nós lançamos esse ano o programa Soja de Baixo Carbono. Então, muito brevemente chegará no mercado a soja de baixo carbono. Iniciamos os estudos para termos o café de baixo carbono, o algodão de baixo carbono, e também em parceria com o setor privado, né, temos várias unidades trabalhando nessa frente. Nós teremos o leite de baixo carbono, né, onde os nossos pesquisadores, junto com as empresas privadas, estão desenvolvendo calculadoras para diferentes sistemas de produção, né, para o compost barn, para o freestall, e para diferentes biomas, né, nós colocaremos no mercado o leite de baixo carbono. O Brasil tem um compromisso, né, de ter uma economia neutra em carbono até 2050. A China recentemente lançou o seu 14º plano quinquenal, onde eles colocam como meta ser uma economia em carbono neutro em 2060. Então, nós adiantamos aí 10 anos, o Brasil coloca 2050, mas a China coloca claramente nesse plano quinquenal, lançado agora no mês passado, que eles vão reduzir em 65% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Então, acho que esse é um sinal muito claro, né, para todos aqueles que fornecem produtos para a China, para a economia chinesa, para o Sudeste Asiático como um todo. E eu não tenho dúvida aqui, João Flávio, colegas que nos acompanham, não tenho dúvida que não existe nenhum setor da economia, qualquer setor, que não vai ser afetado até 2050 pela necessidade de reduzir as suas emissões. Tanto é, né, que nós temos aí grandes grupos privados no Brasil, na área de alimentos, fazendo os seus compromissos, estabelecendo suas metas para a redução de gases de efeito estufa, inclusive colocando 2040 como o alvo para ter uma economia em carbono neutro. A Embrapa ela vem contribuindo ao longo dessas últimas décadas de maneira muito consistente, né, com o compromisso brasileiro para atingir essa meta até 2050. Nós desenvolvemos
e colocamos no mercado. Eu acho que é importante aqui frisar, Marina, que a Embrapa tem esse compromisso, né, de gerar soluções e gerar ativos, né, e colocá-los no mercado, sobretudo em parceria com o setor privado, né, mas nós vimos fazendo isso ao longo dessas últimas décadas. Existem aí tecnologias que estão já disponíveis para os produtores há muitos anos, como o sistema de plantio direto, o plantio sobre a palha, a fixação biológica de nitrogênio e, mais recentemente, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, que já ocupam 17 milhões de hectares no Brasil. Inclusive, ano passado, nós lançamos o nosso 7º plano diretor, onde a Embrapa ela faz um compromisso público de contribuir até 2025 para aumentarmos em pelo menos 10 milhões de hectares a área com sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, né? Contribuímos também para a produção em ambientes com baixa disponibilidade de água. Nós sabemos que as mudanças climáticas elas têm realmente impactado, né, no regime de distribuição de chuvas, na ocorrência de eventos climáticos extremos, né, e é assim que nós lançamos agora, no nosso aniversário, um novo bioinsumo chamado Auras, né, que esse é um capítulo à parte, Marina. Nós temos muito orgulho, né, de termos disponibilizado para o produtor rural um bioinsumo desenvolvido com o setor privado, né, que, observando, né, a planta, o mandacaru, né, que é uma planta típica da Caatinga, né, que quem já ouviu a música do Luiz Gonzaga, o Shot das Meninas, conhece bem o mandacaru, né, mas nós, os pesquisadores, estudando o sistema radicular do mandacaru, viram que ali, né, residiam bactérias que possibilitavam que o mandacaru atravessasse, né, momentos de seca, né, de forma mais sustentável. Então, foi aí que nós isolamos essas bactérias, são bacilos, do gênero Bacillus, e já fizemos testes esse ano com o milho de segunda safra, o milho safrinha, para dar mais sustentabilidade aos nossos produtores que precisam conviver com a seca. Na linha de bioinsumos, hoje à noite, nós vamos lançar mais um bioinsumo, é um bioinseticida chamado Spodovir, que é um baculovírus que vai nos ajudar a controlar a lagarta do cartucho, que é uma praga-chave na cultura do milho, mas também ataca a soja e o algodão. E quando nós lançamos um bioinsumo, um biopesticida, um bioinseticida, nós estamos falando em respeito ao meio ambiente, respeito aos aplicadores, né, e também, obviamente, ao consumidor. E aqui, chegando no final, caros colegas, da minha intervenção, eu quero dizer que a Embrapa está atenta também ao hábito dos consumidores, aos hábitos dos consumidores, né? Segundo pesquisa da Nielsen Brasil 2019, feita aqui no Brasil, ao redor de 40% dos nossos consumidores afirmam estar mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente. Então, isso é algo que nós estamos antenados, estamos conectados, né? Os nossos consumidores, né, mencionaram também nessa pesquisa, né, que aumentaram em 82%. Nós estamos falando de dado de 2019, Marina. Imagina agora com a pandemia, né? Lá em 2019, eles diziam que 82% tinham aumentado o seu uso da internet, do e-commerce, né, comparado com o ano anterior. Imagina agora, após a pandemia da Covid-19, que espero, né, que esteja no fim e todos possam ser vacinados mais rapidamente, o que vai acontecer. Nós não temos dúvidas que os consumidores são protagonistas dos sistemas alimentares, né? A pesquisa agropecuária, a produção, né, em todos os dentro, antes e após a porteira, né, nós precisamos estar conectados, né, e prover soluções antenadas com as tendências de consumo saudável e sustentável. Eu não tenho dúvidas que o Brasil vai seguir alimentando o mundo. Até 2030, nós seremos o maior protagonista da produção de alimentos, fibras e bioenergia, né, e a tecnologia, essa agricultura movida à ciência,
vai seguir fazendo toda a diferença. Um excelente evento a todos, um grande abraço, até a próxima. Obrigado. Eu optei por trazer uma apresentação, porque acho que tem alguns dados que podem ser bem interessantes para todos. E dividindo dentro do desafio, né? A gente conseguiu aqui no Brasil, com a nossa equipe, nossos fornecedores, todos os nossos parceiros, desenvolver uma cadeia de leite orgânico no Brasil, que é muito raro, assim, muito difícil uma multinacional conseguir fazer, e acho que a gente teve muito sucesso de conseguirmos desenvolver essa cadeia. E agora estamos com o desafio de fazer uma cadeia de net zero, né? Você tem um compromisso mundial também de emissão zero, né, ou emissão neutra até 2050, e já em 2025, né, de pelo menos uma redução de 20%, já fazer desde agora, né? Bom, e como é que nós estamos fazendo isso, né? Dentro dessa nossa jornada, a gente acredita, né, que a gente desenhou primeiro, né? Um trabalho principalmente de medir, né? Então, a gente vai passar por essas fases, né? Vários trabalhos de reduzir, regenerar, trocar, evitar, remover, incentivar. Mas acho que o principal ponto que a gente reforça bastante é a questão de medir. E aí nós fizemos um tema para saber onde é que nós estávamos no mundo. Então, esse é um mapa do IFCN. A gente nota que, muitas vezes, a área de pecuária de leite, principalmente, né, ainda talvez seja pouco compreendida por diversos agentes ou stakeholders. Mas quando a gente olha, eu gosto muito desse mapa e essa maneira que a IFCN trabalha, porque a gente consegue saber exatamente em que posição que nós estamos, né? Então, o Brasil, de certa forma, está numa posição intermediária. Nós temos países mais desenvolvidos do que o Brasil, onde a emissão de gás carbônico por quilo equivalente de leite são melhores, tem outras regiões que são piores. De certa forma, a gente está no médio, num terço médio. E tentamos saber, bom, por que estamos nesse terço médio, de entender um pouco, e fomos para as nossas fazendas, usamos uma ferramenta que é a Cool Farm Tool, é uma ferramenta que está sendo usada no mundo inteiro para medir emissão de carbono, né? Separamos 9 arquétipos, que seria um sistema de produção de leite diferentes, né, dos nossos fornecedores e produções que representam, de certa forma, uma média. E aí, para a gente entender, né, nós temos fazendas com emissão de 1,3 quilos de carbono por quilo de leite produzido, até fazendas com 2,6, isso no caso, né, dos nossos fornecedores, né, dados internos, né? E com essa ferramenta, o que a gente já fez? Então, assim, a gente consegue mapear. Eu diria para vocês que quando a gente mede efetivamente, a gente encontra surpresas sobre quais são os sistemas que realmente emitem menos quilo de carbono por quilo de leite produzido. Bom, e para a gente poder crescer, né, a gente queria sempre também fazer, né, e dar escala a nosso objetivo de chegar em emissão neutra ou emissão zero. Então, nós fizemos uma parceria que a gente considera que é chave, fundamental, com a Embrapa. Então, essa ferramenta que é o CF, né, a CF Tool, né, de Cool Farm Tool, a gente está fazendo uma tropicalização nessa calculadora, né, na verdade, a Embrapa fazendo, a gente está em parceria com eles. Estamos fazendo também um trabalho para fazer o desenvolvimento de algumas fazendas net zero, ou emissão zero, né, emissão neutra, demonstrativa, para que os produtores possam ver e acompanhar. Isso a gente vai fazer. A Embrapa também, nós estamos desenvolvendo com eles treinamento e cursos focado na questão de sustentabilidade, emissão zero, né, para poder repassar conhecimento aos produtores. Uma parte de dígito, que eu acho que é uma solução também que acreditamos muito e tem de ser muito inovadora, que é usar as clean techs, né, que são as startups que estão ligadas no sistema, na ideia de clean, que é no sentido de dar limpeza ao carbono emitido, né? É uma iniciativa também bem interessante que a gente estão trabalhando junto com eles, né? E assim, passando um pouco pela... Só se eu escondo essa barra aqui também.
como é que nós estamos fazendo. Aqui são fotos de fornecedores nossos, tá? Não tem nenhuma foto do exterior, são fornecedores brasileiros e aqui, digamos, muitas fazendas que a gente conhece, os nomes, os donos. Então, quando a gente fala em reduzir, né, praticamente é reduzir as emissões, então é aumentar a eficiência e produtividade dos sistemas de produção de leite, com sistemas que podem ser diferentes, desde compost bar, né, a integração lavoura pecuária e floresta, né, que a gente tem também modelos diferentes. Muito importante é ter eficiência e produtividade nesses modelos, né. Não sei quando eu tô indo aqui. A questão de regenerar, né, a questão de adubação verde, rotação de culturas, né, os produtores já fazendo bastante uso disso, né, alguns iniciando, mas outros já também já com bastante atenção nesse cenário. A gente vê a questão de evitar, né, principalmente desperdício e contaminações, então tratamento de efluentes é algo muito importante, já estamos adotando a questão de lagoa de dejetos, né, e a lagoa de dejetos depois você pode pegar dejetos tratados e levar como adubação orgânica e voltar isso para os pastos, assim, evita contaminação de rio e evita desperdício de nitrogênio também, com todos os cuidados que é necessário com relação à cadeia de carbono no solo. A questão de trocar as fontes de energia, muitos produtores já estão fazendo uso também de energia fotovoltaica, né? Estão usando de instalações para usar o painel fotovoltaico, coloca no chão, modelos diferentes, mas assim, também é algo que os produtores estão adotando bastante e a gente vem trabalhando. A questão também de remover e sequestrar carbono, né? Que questão, né? O ILPF tem a condição de poder estar dentro do sistema produtivo, mas a gente pode fazer o plantio de árvores também, aproveitamento de separação passou o nome agora, mas das áreas que são preservação permanente, né? Então, isso a gente tem feito também um trabalho bem interessante, achamos que tem um bom caminho para fazer por aí. A questão de incentivar também, né, o uso racional de água, então produtores aproveitando o uso de água, bem-estar animal, a gente não vê sustentabilidade só ambiental sem que os animais estejam muito bem tratados, então acho que a gente entende isso como um ponto muito relevante e importante. E assim, esse foi um aquecimento, né, para a nossa discussão. Boa tarde a todo mundo. Renê, prazer te conhecer, ouvir sua apresentação. Vou tentar manter o alto nível aqui com o que você fez a sua exposição. Eu não trouxe uma apresentação em PowerPoint para a gente ter esse tempo de debate. Então, eu vou falar um pouco sobre a integração lavoura-pecuária-floresta, o que a gente vem trabalhando tanto pela Embrapa como pela rede ILPF, um pouco da situação histórica, a situação atual e um pouquinho do futuro. Bom, então, como até na fala de abertura da Marina, ela falou muito da questão da negociação internacional no âmbito da Convenção de Mudança do Clima. Essa é a minha área prioritária de trabalho, desde antes até de eu entrar para a Embrapa. Eu trabalhei no PNUD e no Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, como negociador na negociação internacional no âmbito da Convenção de Mudança do Clima. Tive a oportunidade de trabalhar com um outro grande mentor e uma outra pessoa que eu admiro demais, que é o José Miguel. Tá nessa área desde a época da Rio 92, foi um dos caras que criou as bases para o protocolo de Kyoto e trabalho muito com ele até hoje. E então é muito bom conectar essas agendas da mudança do clima com tudo que a gente está fazendo internamente no Brasil, com a agricultura de baixo carbono. Eu fico muito feliz de trabalhar nesse tema por ser uma política de Estado, né? A gente vê isso como uma política de país, não de governo. Então, a gente conseguiu manter a agenda, mesmo com todas as mudanças políticas que o país vem atravessando nos últimos anos. E isso está muito conectado com o ambiente global quando a gente pensa nos desafios que a gente tem para a produção de alimentos, né? Então, e como alimentar essa população cada vez maior. Então, quando a gente pensa nas projeções até 2050, né? Não vou nem falar até 2100, para não ficar um horizonte de tempo muito longo, mas quando a gente pensa nessa projeção até 2050 e vê a migração dessa população do ambiente rural para o ambiente urbano, isso causa muitas preocupações, né? Então, em 2008, pela primeira vez na história do planeta, a população urbana passou a ser maior do que a população rural. Então, quando a gente vê, né, as curvas
se encontrando em 2008 e elas vão ficando cada vez mais distantes à medida que o tempo vai passando, e a tendência é que a gente tenha cada vez menos gente no campo precisando produzir cada vez mais comida para uma população cada vez maior. Então, assim, essa conta acaba não fechando com as bases tecnológicas que a gente tem hoje. Então, é sempre preciso aumentar a produtividade, coisa que o Brasil vem fazendo já há bastante tempo, principalmente quando a gente olha para a produção de grãos. Então, quando a gente vê, a gente sai da década de 70, que a gente tinha uma produtividade média muito baixa, a gente tinha em torno de 40 milhões de hectares para produzir 40 milhões de toneladas de grãos. A gente passou para a última safra para quase 260 milhões de toneladas, então um aumento aí de mais de 500% na produção absoluta de grãos no Brasil e um aumento de área de pouco mais de 60%. Então, a gente conseguiu chegar a 65 milhões de hectares para produzir quase 260 milhões de grãos. Isso é um ganho de eficiência do sistema muito grande. Então, o Brasil consolidou muito como um grande player do agronegócio, mas a gente ainda tem muito espaço para fazer essa melhoria na produção pecuária. Então, é interessante ouvir a fala do Renê, dando um foco para a pecuária de leite. A gente tem aqui o Giolo também representando a Embrapa Gado de Corte, toda a pesquisa que vem sendo feita com essa temática dentro da Embrapa. Então, a gente precisa ter esse avanço que a gente teve na produção de grãos também na produção pecuária, e aí com uma dificuldade adicional, que é conciliar isso com preservação do meio ambiente. Então, a gente tem, além do crescimento populacional, um grande desafio, que é a questão da mudança do clima. Então, os efeitos da mudança do clima estão acontecendo. Parece que a gente está aí numa matrix nesses últimos 18 meses aí por causa da pandemia, e só se olha muito, obviamente, na maior crise sanitária da história do planeta, a gente precisa olhar muito para isso, mas os problemas continuam acontecendo. Então, a gente continua, mesmo com a pandemia, no iníciozinho a gente teve uma redução das emissões de gases de efeito estufa, mas depois a gente voltou aos patamares anteriores à pandemia e a gente continua aumentando as emissões, quando, na verdade, a gente deveria estar diminuindo essas emissões globais. Então, essas soluções elas são muito urgentes e necessárias. Então, já chegou num determinado ponto que não adianta só diminuir um pouco, a gente precisa mudar completamente a forma de se produzir, a forma de se consumir, e a forma como é que a gente quer conduzir essas mudanças na produção de alimentos, não só de alimentos, mas matriz energética, crescimento industrial, mas hoje aqui a gente está com foco na produção de alimentos. E aí a integração lavoura-pecuária-floresta vem como uma opção muito interessante para essa produção em larga escala. Então, a ILPF ela nasceu... quando eu falo ILPF, eu estou falando de todo o guarda-chuva, de qualquer combinação entre esses componentes, seja integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, lavoura-pecuária-floresta, ou as outras nomenclaturas, como sistemas silvopastoris, agro-silvopastoris, ou agora, como a gente tem falado, Felipe, de agricultura regenerativa, a ILPF e os sistemas agroflorestais fazem parte desse grande conceito de agricultura regenerativa. Então, quando a gente pega esse pacote tecnológico, eu gosto muito de falar da ILPF como um pacote tecnológico, ela nasceu há uns 40 anos atrás, mais ou menos, justamente como uma opção para a recuperação de pastagens degradadas. E aí, durante todo esse tempo de pesquisa, e aí a gente tem esse trabalho sendo conduzido por praticamente todas as unidades de pesquisa da Embrapa, a gente até fez um levantamento recente de unidades da Embrapa que trabalham com o tema ou já trabalharam com o tema em algum projeto. Das 43 unidades de pesquisa da Embrapa, 37 tem no seu portfólio a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, é uma tecnologia extremamente robusta que tem oportunidade de se desenvolver em qualquer região do país e com qualquer tamanho de produtor. Então, isso é muito interessante.
E aí a gente vê a integração como uma grande oportunidade para aumentar a produtividade, aumentar a renda do produtor, desde o pequeno até o produtor muito grande. Então, desde o muito pequeno até o muito grande, ele se encaixa dentro desse conceito de ILPF, e, ao mesmo tempo que a gente aumenta a produtividade dentro desse sistema, ou seja, a gente consegue produzir mais alimentos numa determinada área, ou até, né, eu já arrisco a dizer, a necessidade que a gente tem de reduzir áreas de produção, não só deixar de crescer, mas reduzir a área de produção, aumentando, claro, a intensidade dessa produção, e aí isso a gente tem, consequentemente, a redução da necessidade de abertura de novas áreas. A gente diminui a pressão pela abertura de novas áreas. Quando a gente fala... Renato. Oi. Renato, por aqui. É isso que eu ia te falar. Eu e o Renato juntos, a gente termina uma reunião sozinho, só nós dois falando. Se você puder ir finalizando, mas eu estou gostando das suas provocações. Tá, não, beleza. Então, só para concluir essa primeira fala, a ILPF, né? A gente vem trabalhando muito para o crescimento da ILPF no Brasil, e isso vem trazendo resultados bem interessantes. Então, a gente saiu de 2005 com menos de 2 milhões de hectares de ILPF. A gente chegou em 2010, a gente tinha algo em torno de 5 milhões de hectares, e aí a gente começou, nessa década passada, com o Plano ABC, com os compromissos voluntários do Brasil na Convenção de Mudança do Clima, com todos os esforços da Embrapa, da rede ILPF, de vários parceiros, da ILPF tomando muita força dentro das universidades também, a gente chegou, como o presidente Celso Moretti anunciou no início, na fala dele de abertura, a 17,4 milhões de hectares atualmente, e a nossa grande meta é chegar a 2030, né, logo ali, com 35 milhões de hectares. Então, a gente está falando em dobrar a área com o ILPF no Brasil nessa década e diversificando a produção. E aí já vou dar o gancho para outra pergunta que estava lá na frente, trazendo diversidade ao sistema, trazendo mais diversidade para o componente florestal, aumentando o percentual de área com o componente florestal e focando muito, né, aproveitando aqui o Renê e a participação da Nestlé, muito focado também na produção de leite. Tá? Então, essa era a minha primeira fala. Gabriel, devolvo aí a palavra. Realmente, acho que até com esse grupo que nós estamos aqui, dá para fazer um congresso aqui com tanto debate, tanta experiência interessante, né? Mas a gente tem o tempo, lógico que são 5h09, são 5h10 que nós retornamos, né, Renata? Então, eu queria aproveitar já, enquanto isso, para agradecer a vocês, pedir desculpa caso alguém não tenha conseguido falar em algum momento, mas é muita gente, muita informação, e o trabalho da moderação aqui não é fácil. E ainda tem agora 5 minutos para resumir tudo que nós conversamos aqui em 1h40. Então, agradecer a todos que contribuíram aí. Certamente foi um debate muito, muito válido. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, receber esse convite do CEBEDES, da Embrapa, para falar um pouco sobre a nossa experiência aí com o programa Mesa Brasil Sesc. Ainda mais, né, falar de segurança alimentar e nutricional num cenário como esse que a gente está vivendo, de situações tão adversas, né? O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos. Acredito aqui que a maioria saiba que o trabalho de banco de alimentos ele existe no mundo todo, né? Pressupõe a coleta de alimentos nos doadores, alimentos próprios para o consumo humano, mas fora dos padrões de comercialização, e destinação para entidades sociais e públicos em situação de vulnerabilidade.
Então, o Mesa Brasil, como rede nacional de banco de alimentos do SESC, ele foi criado em 2003, no momento aí que nós tínhamos um contingente enorme de brasileiros em situação de pobreza, porque antes existiam até algumas iniciativas em alguns estados como Rio de Janeiro, São Paulo, mas em 2003 o SESC, entendendo no potencial transformador dessa tecnologia social, resolveu, então, levar esse programa para todos os estados brasileiros. Então, em 2003, nós implantamos a rede Mesa Brasil SESC em todos os estados, demos essa escala tão importante num país de dimensões continentais como o nosso, e o trabalho pressupõe combater a fome e o desperdício, uma realidade aí duplamente perversa, né? Então, é um trabalho forte de logística, onde a gente recebe alimentos de indústrias, produtores rurais, distribuidores, atacadistas, alimentos que teriam como destino os aterros sanitários, o lixo, e levamos para essas instituições sociais, que atualmente são 6.000 aí no Brasil. Temos esse viés, então, da doação de alimentos, que é o viés mais assistencial, mais imediato, mas que vai ao encontro do atendimento a um direito social básico, que é a alimentação, mas também com forte trabalho educativo, que também traz aí essa perspectiva transformadora para essa realidade desses territórios, dessas instituições que nós atendemos. Então, fazemos muitas ações educativas na linha da segurança alimentar e nutricional, então, aproveitamento integral de alimentos, controle de almoxarifado, e também, junto a essas instituições, numa perspectiva que a gente chama de fortalecimento institucional, ou seja, de que forma essas instituições parceiras, que são instituições de longa permanência para idosos, creches, albergues, elas podem também se estruturar melhor em termos jurídicos, em termos da captação de recursos, para que elas venham a depender menos de parceiros como o próprio SESC, né? Para que elas tenham aí uma autonomia e um protagonismo. Então, são esses dois vieses aí da assistência propriamente dita e do viés educativo, e mais esse educativo ele não é só para as entidades, mas também para os nossos doadores, né? A gente está aqui num grupo de empresários, e muitas vezes, quando esse doador começa a doar, ele percebe que ele está tendo ali perdas, desperdícios, e isso muitas vezes faz com que se reduzam essas perdas no próprio estabelecimento comercial. Então, um trabalho educativo também junto a esses doadores, e não somente junto aos beneficiários. E, claro, uma questão também que foi posta aqui para o nosso debate, respeitando a cultura alimentar, que é fundamental no Brasil tão diverso como o nosso. Em termos de estrutura, né, o SESC é o principal mantenedor do Mesa. Nós estamos atualmente em mais de 500 municípios, com 94 unidades de bancos de alimentos, reforçando aí a importância dessa capilaridade, dessa abrangência, com atuação direta de aproximadamente 600 funcionários. E aí são nutricionistas, assistentes sociais, motoristas, ajudantes, e chegamos a essa rede socioassistencial através da participação direta de 3.000 doadores, e aí doadores desde o pequeno comerciante até a indústria de alimentos, e com uma participação aí de 1.000 voluntários, mais ou menos. Eu queria destacar que, nesse trabalho, né, onde o SESC ele é o maior articulador, fomentador, o quanto que é importante a parceria público-privada. Nós fazemos parte da rede brasileira de banco de alimentos, uma iniciativa aí do Ministério
da cidadania. Temos como parceiros Embrapa, enfim, a própria Conab. Então, o público também é um ator fundamental nessa nossa rede, IBAMA, mas também a iniciativa privada, que direciona essas perdas e esses desperdícios para que nós possamos fazer chegar lá na mesa dessas pessoas que atualmente são algo em torno de 3 milhões de pessoas mês que o MESA atende. Ano passado foi um ano muito atípico para todos nós, de todos os setores, e nos sistemas alimentares não foi diferente. Distribuímos aí algo em torno de 50 milhões de quilos de alimentos, foi um recorde, porque, ao mesmo tempo que a gente teve um enfraquecimento, digamos, no processo de doação dos pequenos comerciantes, feirantes, pequenos produtores, a gente acabou tendo uma participação maior das grandes empresas na destinação de doações. E conseguimos aí trazer para dentro do MESA cerca de 600 mil famílias, que era algo que até então nós não atendíamos, porque o MESA sempre teve a proposta de complementar as refeições servidas nos espaços das instituições sociais parceiras. Só que o nosso cenário, a nossa realidade pedia que nós atendêssemos a família. E aí fizemos todo um trabalho de captação de recursos financeiros que foram revertidos em cestas básicas, considerando que a necessidade do momento era o atendimento a famílias. Por isso, chegamos a esse número de 3 milhões e também chegando nos territórios vulnerabilizados mais remotos, mais distantes, atendendo aí a comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, caiçaras, terreiros, que foi também um esforço de atender a públicos que até então não estava na prioridade do MESA, digamos assim, que são essas pessoas nos espaços das instituições. Já caminhando aí para o final, que são 10 minutos, e a gente vai ter um tempo para conversa, eu acredito muito que as soluções transformadoras que possam trazer escala, elas dependem muito desse diálogo que nós estamos tendo aqui e do engajamento de todos os setores, terceiro setor, empresas, governo, porque os nossos desafios são enormes e a pandemia piorou muito a questão da insegurança alimentar e da fome. São mais de 100 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Então, a gente só vê uma saída para esse cenário, ampliar a porta de entrada desses alimentos, trazendo novos doadores, novos parceiros para essa rede de solidariedade, para que a gente possa ampliar o público lá na ponta, seja com alimentos in natura. Essa é uma questão importante. O MESA, 80% do que a gente doa, nós estamos com 20 anos, né? Ao longo desses anos todos, nós doamos hortifruti grangeiros, o que agrega um valor nutricional enorme às refeições, já que a gente também está falando de alimentação saudável e sustentável aqui nesse debate. Mas tivemos que nos adaptar, que nos reinventar, distribuímos cartões de alimentação, distribuímos refeições prontas, tudo para proporcionar o acesso ao alimento adequado e saudável para esses milhões de brasileiros. Eu fico por aqui para não extrapolar no meu tempo e fico aí à disposição para dialogar e continuar aí com vocês discutindo esse tema tão importante.
prazer falar com vocês aqui, todas e todos que nos assistem. Obrigado por terem lembrado da gente aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. Eu vou compartilhar eu tive um desafio, né? A Nina falou assim, olha, tem que ser bem sucinto, vamos ser objetivo, então não fiquem ansiosos, porque são só 9 slides que a gente vai ter aqui, e é bastante dinâmico para a gente mostrar objetivamente o que a gente tem feito para promover a transição alimentar e engajar o consumidor dentro desse sistema. Deixa eu só achar aqui a ferramenta para compartilhar. Acho que o mais importante aqui vai ser a troca, então o objetivo é trazer um pouquinho das nossas iniciativas. E para falar das nossas iniciativas, é sempre bom contar um pouco de onde surge todo esse interesse, toda essa aplicação do Grupo Carrefour no Brasil em olhar para as cadeias produtivas de alimentos e ver o quanto que nós, como varejistas, temos, por sermos líderes de mercado, como é que a gente consegue fazer com que o varejo cada vez mais tenha uma intervenção e, de certa forma, até protagonismo dentro da parte que lhe cabe, para conduzir a produção de alimentos de uma maneira sustentável e cada vez mais informativa. Mas, falando rapidamente aqui da companhia, a gente tem 45 anos de Brasil, nós somos a segunda maior operação fora da França, a gente está presente em na vida de milhões de pessoas e já somos mais de 96 mil colaboradores. Quando a gente fala dos desafios, a gente primeiro acho que precisa entender que a companhia está conectada a desafios globais e automaticamente a preocupação da produção de alimentos ela afeta diretamente a sociedade, o negócio da empresa, os clientes, os próprios produtores, enfim, existe todo um ecossistema de produção desencadeada pela produção de alimentos e pelo consumo de alimentos. Olhando para as necessidades planetárias e também com toda a expertise que nós temos atuando em diversos países, a primeira preocupação que surge é como que nós vamos dar sustentabilidade de produção de alimentos para novas gerações e para o volume de pessoas que está por vir ainda para o planeta Terra. Sob essa perspectiva, o grupo lança em 2018 um movimento global para fazer com que as intervenções do grupo em todos os lugares onde ele atua promovam cada vez mais uma alimentação que seja de qualidade, mas que também permeie a saudabilidade, que reorganize o sistema de alimentação das pessoas, promovendo dietas cada vez mais saudáveis, mais integradas ao equilíbrio individual e das famílias, e automaticamente também construindo isso aliado a uma produção cada vez mais sustentável e que nós tenhamos cada vez mais visibilidade para o consumidor em relação ao impacto de cada alimento no meio ambiente. O movimento está estruturado em 3 grandes pilares globais, sendo o 4º pilar criado especificamente para o Brasil. O primeiro pilar é exatamente promover e privilegiar alimentos saudáveis e sustentáveis nas nossas lojas, em todo o nosso marketplace. Esses alimentos eles precisam ser acessíveis, então toda e qualquer solução ou toda e qualquer ideia criativa de produção de alimentos, no final das contas, na integração com o consumidor, ele precisa ter um preço acessível. E esse é um ponto extremamente importante, porque quando a gente fala de uma realidade brasileira, onde nós enfrentamos ainda uma desigualdade social e econômica, nós nos distanciamos sobre a capacidade, a real capacidade de que o consumidor consiga financiar todo e qualquer projeto que vai encarecer esse produto na cesta de consumo dele. Então, como varejista e de uma maneira bastante pragmática, pensando naquilo que efetivamente vai ser escalável, a primeira preocupação que nós temos é quanto vai custar para o consumidor no final das contas. E esse talvez seja a pergunta que precisa estar sempre nas discussões técnicas, sempre nas discussões de implantação de projetos. E ser preço acessível significa entender a realidade não só do Brasil, mas regional, né? De como todos os atributos que a gente pode
promover para essa produção, seja a diminuição, por exemplo, da rota logística, seja projetos ligados ao encadeamento produtivo de pequenas produções locais, que eu vou falar um pouco mais para frente, isso transforma e tangibiliza uma alimentação mais acessível do ponto de vista econômico. Omnicanalidade é um terceiro pilar, porque, independente do ambiente físico ou virtual, o objetivo do Carrefour é fazer com que o consumidor tenha acesso a todo esse ecossistema, quando, onde e como ele precisar. E, obviamente, dentro da realidade brasileira, o quarto pilar, ele foi implantado aqui porque nós precisamos embarcar o consumidor num processo educativo, informando, inclusive, a ele que o sistema produtivo, o consumo de alimentos impacta diretamente no sistema de produção e no meio ambiente, né? Sem falar nas questões sociais de todas as pessoas que, de alguma maneira, interagem com a produção desses alimentos. E como é que a gente faz o engajamento? Nós temos duas vertentes importantes. Primeiro, o engajamento do sistema produtivo. O engajamento do sistema produtivo, ele conta com alguns projetos que, para o Brasil, têm sido inovadores no varejo, principalmente quando a gente fala de que a transição alimentar, ela é um fator-chave na produção. Então, a sustentabilidade da produção de alimentos, ela passa por iniciativas como, por exemplo, o investimento direto na cadeia produtiva. Então, hoje, a produção sustentável, quando a gente olha para a produção sustentável, a gente vê que as empresas precisam investir nas cadeias produtivas para que possam sanar, muitas vezes, dificuldades específicas em determinadas produções, em determinadas comunidades produtivas. E, obviamente, que quando você faz isso, é um investimento para que cada vez mais você tenha produtos de qualidade e com esses atributos de sustentabilidade agregados. E a gente tem alguns exemplos, né? Produção sustentável de bezerros no norte de Mato Grosso, um projeto que nós investimos no primeiro elo da cadeia de pecuária, cerca de 450 produtores que são beneficiados com essa iniciativa, em que o Carrefour, junto com o IDH, que é uma entidade holandesa de fomento para a produção sustentável, tem trazido como uma oportunidade para melhorar na eficiência produtiva desses produtores, diminuindo o risco, obviamente, do desmatamento dentro das suas próprias propriedades, aumentando e intensificando a produção por hectare. Assim como a transição para alimentos orgânicos, promovendo isso não só em relação à parte mercadológica, dando oportunidade para que produções da agricultura familiar e pequenas produções de comunidades tradicionais também possam fazer parte do mix das nossas lojas. Nós temos casos, por exemplo, emblemáticos como de Brumadinho, pós o episódio que nós tivemos lá com o rompimento da barragem. Nós somos a primeira empresa que chegou no local para poder fazer o encadeamento mercadológico novamente desses produtores, gerando oportunidade para uma reestabilização, né, do sistema produtivo local. Outro fator importante Desculpa, só avisando que tem mais 2, 3 minutinhos. Perfeito, perfeito. Questão de rastreabilidade, transparência para o cliente, a implantação de sistemas de rastreabilidade faz com que o cliente esteja mais engatado com o alimento. A valorização da biodiversidade, então a inclusão de alimentos nativos e sazonais na dieta dos brasileiros, como é que a gente promove isso numa dieta mais equilibrada e apresenta novas opções de alimentos para o nosso público. Estabelecer também critérios e compromissos ligados ao bem-estar animal, olhando para o sistema produtivo e auxiliando dentro da possibilidade de incluir metas que possam ser acompanhadas no sistema gradativo e altamente progressivo para a questão de produção de alimentos oriundos de proteína. E também encadear a plataforma de pequenos produtores, dando oportunidade para produtos locais, produtos regionais, cada vez mais próximos das nossas unidades. Aqui é um mix de algumas das ações que nós fazemos para o encadeamento do consumidor. Tem cada vez mais destacar esses alimentos no ponto de venda, dar visibilidade para o produtor, dar visibilidade para a produção, estabelecer ferramentas em que o consumidor possa promover cada vez mais o resgate da produção de refeições em casa, então promovendo a alimentação familiar, a produção e o contato com o alimento faz com que exista uma integração maior e uma valorização dos atributos de sustentabilidade.
cada vez mais saudáveis e acessíveis, então ferramentas que possam ajudar o cliente a achar dentro das lojas os produtos com maior índice de saudabilidade, e esse é o primeiro elo de ligação direta do consumidor com o produto e automaticamente fazer disso uma abertura para outros itens ligados às questões, aos atributos de sustentabilidade. E, obviamente, construir uma trajetória em que fique claro tanto os investimentos que nós temos feito na cadeia produtiva, quanto a disponibilidade e abertura para que possamos cada vez mais nos aproximar das produções locais e disponibilizar isso para que as pessoas possam ampliar a sua ação de alimentação como um fator de transformação na produção e também na saúde delas. É isso, Nina. Com certeza, super rica essa discussão e importantíssimo. E, assim, eu acho que esse é um exemplo da gente botar em prática o pensamento sistêmico, né? Organizando eventos, juntando diversos atores, talvez com cada vez maior foco, né? Sempre funilando as ações, os temas, mas eu vejo que essa é uma forma efetiva. Eu gostaria de saber também o que vocês acharam, se vocês puderem escrever no chat, ia ser ótimo nesse último minutinho, ou pode escrever no chat geral também, quando a gente voltar para a plenária. Obrigada a todos em nome do CEBEDES, e vamos continuar nesse trabalho, gente. Agradeço, em nome da comissão organizadora deste diálogo, a participação de todas e todos os debatedores. Tivemos aí muitos colegas da Embrapa, do setor produtivo, novamente aos moderadores, às relatoras. Foi um trabalho conjunto muito interessante. Um agradecimento especial a Nina e Renata, do CEBEDES, que participaram do planejamento desde o início desse diálogo. Também a Priscila Santos, do CEBEDES, que nos ajudou hoje. As colegas da Embrapa, Daniela Lopes, Valéria Rames, a Vânia Beatriz e ao Aurélio, que também atuaram na organização. Foi um trabalho que envolveu aí várias unidades da Embrapa em rede. E ainda um obrigado à equipe da Colab 208, que nos deu o apoio técnico nesse dia de hoje. Eu acho que correu tudo bem, não é fácil fazer um evento assim com 60 e poucas pessoas, nesses tempos de pandemia, todo mundo em casa, sai de uma sala, entra na outra, mas a gente vai aprendendo aos poucos.